quinto ano. Hoje, dia 17 de março de 2021, quarta-feira, vamos iniciar a nossa videoaula aí de História. Vamos agora às nossas correções no livro de História, na página 18 e 19. Então, acompanhe aí. O número 1 está assim: o que usamos para situar um fato no tempo? Marque com um X a alternativa correta. A resposta correta era dia, mês e ano. Número 2. Ligue corretamente. Anos era para ligar em numerados em algarismos arábicos. E séculos era para ligar em numerados em algarismos romanos. Número 3. Escreva os anos de início e término de cada século, representado na linha do tempo, conforme os modelos já preenchidos. Então, vocês sabiam, né, que estava todos os séculos ali em números romanos, naquela parte verde, né? E ao lado estava mostrando o início e o término dele em números indo-arábicos. Então, vamos observar lá o que era para fazer. Já é a terceira coluna. De 1701 a 1800. De 1801 a 1900. De 1901 a 2000. E de 2001 a 2100. Lembrando que os dois primeiros já estavam prontos, tá? Eram exemplos para que vocês pudessem observar. Abaixo está: em que século você nasceu? Resposta: século 21. Tem que colocar em algarismo romano. Número 4. Responda qual século corresponde aos anos. Então, vamos observar lá. Na letra A, é o século 1 AC, significa antes de Cristo, né? Na letra B, século 6. Na letra C, século 13. E na letra D, século 21. Página 19, atividade número 5. Vocês tinham lá: marque com X a alternativa correta. Letra A. Quando queremos organizar nossa vida, que instrumentos podemos usar? Resposta: calendário. Letra B. Que acontecimento histórico é de grande importância para os cristãos? Resposta: o nascimento de Jesus. Letra C. Como se marcava o tempo na antiguidade? Resposta: observando a natureza. Letra D. Como os egípcios organizavam o calendário agrícola? Resposta: de acordo com as cheias do rio Nilo. Vamos agora para o número 6. Preencha o quadro. Vocês tinham aí, né? Década, então é para completar com o número 10. Década equivale a 10 anos. Século era para completar lá com 100, equivale a 100 anos. E milênio era para completar com 1000, equivale a 1000 anos. Número 7. Responda quantos anos há em letra A, 3 décadas. Resposta: 30 anos. Letra B, meio século, 50 anos. E letra C, 1 década e meia, 15 anos. Faço as correções aí. Agora, quinto ano, daremos início ao nosso conteúdo de hoje, os sujeitos da história, que encontram-se na página 20 à página 25. Coloquem a data de hoje, dia 17 de março de 2021. Acompanhe no livro de vocês, que a tia destacou também no slide, né? A gravura que contém no livro, tá? A imagem, e vamos acompanhar o que diz o assunto de hoje. Os sujeitos da história. Estudar as experiências e interações humanas no decorrer dos tempos é o trabalho do historiador. Esse objeto de estudo é resultado de ações de todas as pessoas, ou seja, todo mundo faz a história. A história acontece em todos os lugares, não apenas nos campos de batalhas e em ilustres gabinetes políticos. Então, essa parte aí está dizendo que a história ela acontece em qualquer lugar, não é só em campos de batalha, assuntos bem importantes, como gabinetes políticos também, tá? Então, todo lugar existe história. Vamos lá. Segundo o poeta alemão Bertolt Brecht, de 1898 a 1956, todos nós somos sujeitos da história e somos parte viva dela. Ela é muito maior do que personagens que aparecem em páginas de livros, representados como grandes heróis. As ideias desse poeta também defendem que é preciso valorizar outras pessoas que passam anônimas, pois sem elas a história perderá sentido.
Devemos valorizar toda e qualquer experiência, os atos corriqueiros de pessoas comuns, que passam despercebidas dia após dia, pois assim como um personagem ilustre de livro, todas elas podem ser fontes de reflexão sobre o passado e o presente. Ninguém faz história sozinho. Então aí, esse poeta, ele está dizendo que o sujeito da história pode ser qualquer pessoa anônima, não apenas um herói, Lá no livro de vocês, na página 21, acompanha aí falando sobre as fontes históricas. Por muito tempo, até o início do século XX, apenas textos escritos oficiais e autenticados por algum governo ou autoridade eram considerados fontes históricas. Acreditava-se que apenas eles continham dados confiáveis para se conhecer o passado como realmente aconteceu. Contudo, nas primeiras décadas do século XX, ocorreu uma mudança nesse pensamento. O documento escrito oficial perdeu seu papel de única fonte confiável de notícias, e outras fontes foram levadas em consideração. Qualquer vestígio deixado por sociedades humanas passou a ser considerado um objeto de estudo, válido para estudar o passado. Então, observem aí, que está mostrando exemplos através das figuras de outras fontes históricas, escritos, antigos, e também pessoas lá, arqueólogos também. Essa noção permanece até os dias de hoje. Praticamente tudo que uma pessoa faz, os lugares por onde ela passa e os objetos que usam, pode ser considerados uma fonte histórica. Apesar dessa abertura, ainda permanece a importância dos documentos escritos, mas eles foram ressignificados. Ou seja, em vez de se estudar apenas o que o documento nos diz, sem o contestar, olhamos o objeto de estudo e nos perguntamos: quem o escreveu assim? Ou só existe essa versão da história? Ou o que queriam as pessoas que escreveram esse documento? O documento oficial, atestado por um governo, conta apenas a história de determinada classe social, esquecendo-se dos pobres. Com a modificação do pensamento aqui citado, as demais classes sociais também tornaram-se objeto de estudo. Então aí está mostrando vários documentos aí. Temos agora em destaque no slide tipos de documentos históricos. Então observe as imagens, tá bom, turma? Eu destacou aí para vocês alguns exemplos e nós vamos conhecer um pouquinho de cada um. No livro de vocês também tem outros exemplos. Então vamos lá. Como dito antes, atualmente qualquer objeto pode ser usado para se estudar a história, de forma que esse estudo não está mais preso e monótono, limitado a apenas uma classe social. E para facilitar a categorização dos objetos de estudo, os historiadores convencionaram 3 grandes categorias de documentos históricos. Então, os documentos históricos são separados em 3 categorias. Documentos escritos, então observe que lá no slide você destacou o quê? Vários livros, estão observando? Eles são documentos escritos. Livros, jornais, revistas, bilhetes, narrativas pessoais, livros com lendas, orações, inscrições em diversos objetos, enfim, qualquer registro grafado por alguém pode ser considerado uma fonte escrita. Falaremos agora dos documentos não escritos. Esse tipo de fonte corresponde a iconográficos, materiais orais, mas precisamente imagens como desenhos, mapas, pinturas, esculturas. A tia até destacou para vocês algumas esculturas lá. Ela representa os documentos não escritos, Fotografias, cartazes de propaganda, medalhas, rótulos, músicas, filmes, documentários, enfim, qualquer objeto que pode ser estudado e não tenha a forma de uma fonte escrita é considerado documento não escrito. Agora vamos ver os documentos arquitetônicos. Observem que a tia destacou para vocês a imagem de uma igreja, Aí ela faz parte dos documentos arquitetônicos.
São construções como casas, prédios, apartamentos, igrejas, como a tia já destacou, cemitérios, estações de trem, pontes, qualquer construção que possui e pode ser estudada para descobrir fatos sobre o passado. Tudo isso pertence aos documentos arquitetônicos. Após vermos lá o nosso conteúdo, observar os exemplos deixados, vamos agora realizar a nossa atividade. Página 23. Número 1. Com suas palavras, explique a frase: ninguém faz história sozinho. Então, essa resposta aí, turminha, é pessoal, tá? Número 2. Escreva o que é fonte histórica. Número 3. Observe cada uma das imagens abaixo e escreva o nome da fonte histórica. Então, observe o que se trata a primeira imagem, escreva o nome dela, e a segunda imagem, ok? Número 4. Por que, até o início do século XX, apenas os documentos oficiais podiam ser considerados fontes históricas? Número 5. Na historiografia, o que aconteceu com o documento escrito oficial no começo do século XX? Daremos continuidade na página 24. Atividade número 6. Nos dias de hoje, ainda usamos documentos escritos como fontes históricas da mesma forma? Justifique sua resposta. Essa resposta é pessoal, porém vocês poderão consultar o livro a todo momento que vocês precisarem. Número 7. Observe cada uma das fontes históricas a seguir. Depois, pesquise e escreva em que local elas são arquivadas ou armazenadas. Então, observem bem as imagens, turma, que aí possuem, E vocês irão escrever, irão pesquisar antes, Onde são guardadas essas fontes históricas que aí estão, ok? Número 8. Sublinhe as frases corretas. Então, observe que é mais de uma frase, ok? Letra A. Tudo que serve como fonte de informação para a reconstrução de fatos históricos é chamado de fonte histórica. Letra B. As fontes históricas podem ser de natureza diferente. Letra C. Uma pintura rupestre é uma fonte escrita. Então, observem bem quais são as frases corretas e sublinhem. Vamos agora dar sequência na página 25. Atividade 9. Numere as fontes históricas corretamente. 1. Documento escrito. 2. Documento arquitetônico. 3. Documento não escrito. Então, observem bem as imagens aí, eu já também destacou lá no slide algumas para vocês de exemplo, no livro também traz, para que vocês possam numerar corretamente, tá bom, turma? As fontes históricas. A primeira imagem aí tem vários livros, a segunda um globo, a terceira uma paisagem onde tem uma ponte, a outra tem um caderno com anotações, a outra imagem medalhas e a outra imagem, vocês estão vendo aí uma escultura. Então, observem bem para ver a numeração correta, tá bom? Número 10. Observe os equipamentos, instrumentos, utensílios ou artefatos, que são objetos arqueológicos, e escreva no espaço abaixo o que você acha que eles são. Então, lembrando que esses objetos aí são objetos antigos, usados há muito tempo atrás. Então, vocês irão pesquisar para colocar o nome deles se vocês não conhecerem, ou pedir ajuda em casa, para que vocês possam escrever, ok?